A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, mais uma vez estou aqui hoje para dar continuidade ao estudo do livro de Oséias. Eu falei do tópico 1 e hoje eu quero falar a respeito do tópico 2, para a gente dar continuidade a esse grande profeta do Velho Testamento que pregou contra o pecado da nação de Israel, ou Judá. Ele conhecia muito bem a política da sua época, ele conhecia as religiões da sua época, ele conhecia o sacerdócio da sua época, sabia dos erros que o sacerdócio estava cometendo, sabia que eles estavam, na sua grande maioria, desviando o povo, né, da aliança mosaica, que é a lei de Moisés. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje, infelizmente, a lei de Deus tem ficado para trás. Hoje só se prega conveniência nas igrejas, só se prega bênção, vitória e milagre, como se isso fosse a coisa mais importante para Deus. Amado irmão, Deus, ele conhece o ser humano, porque o ser humano é criatura das suas mãos. Ele criou o homem. Então, quando ele criou o homem e estabeleceu normas e regras para esse homem viver diante dele, ele sabia que esse homem, em muitos casos, iria esquecer da sua lei. Por isso Deus criou todas as coisas. Deus nos colocou aqui na terra e nos deu tudo que a gente precisa. Mas infelizmente o ser humano é muito ingrato com Deus, né? Acaba sempre esquecendo do Criador e nunca lembra dos seus feitos. Amém? No tópico 1 do livro de Oséias, eu falei a respeito a vida pessoal de Oséias. Oséias era sacerdote ou não, pelo visto ele não era. Oséias e a sociedade israelita. Falei também sobre os 4 reis de Judá e Jeroboão II. Falei do período áureo da profecia hebraica. Depois eu falei a respeito da forma de apresentação, né, no livro de Oséias. E a mensagem também do livro de Oséias. E por último, eu falei a respeito do aspecto messiânico de Oséias, né? Então, hoje eu quero continuar o tópico 2, vou repetir o tópico parte 3 aqui, que eu li, né, que é o aspecto messiânico de Oséias. E vou dar continuidade até a gente poder entrar no livro de Oséias. Amém? Então diz assim, o aspecto messiânico de Oséias. O próprio Jeová foi quem proveu o contexto messiânico no livro de Oséias. É ele quem ama a sua esposa, filho ou seu povo. Oséias 9,15, versículo 1. É seu libertador. 12,9, 13,4. Jesus também, e o Evangelho liberta, né? Jesus disse certa feita assim, verdadeiramente, se eu vos libertar, vós sereis livres. O Evangelho, irmão, ele é rejeitado no mundo porque ele liberta de certas tradições errôneas, ele liberta de certas culturas atrasadas. Por mais que a gente respeite uma cultura, a gente sabe que tem muita cultura que não condiz, né, com as verdades de Deus. Às vezes a cultura escraviza mais um ser humano, torna ele escravo dessa cultura e ele acaba praticando atos que desagradam a Deus. A Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, certos atos que nós cometemos diante de Deus é considerado pecado para Deus. Amém? Então diz assim, ele é seu libertador, Oséias 12,9, 13,4. Fez um pacto com Israel, Oséias 6,7 e 8,1, e proveu todas as necessidades de sua noiva, Oséias 2,8 e 10,1. Quem traz a julgamento e quem perdoa seu povo, prometendo um futuro glorioso, Oséias 4,1, 10,2, 13 e 14. O conteúdo do livro apresenta um ambiente messiânico que só pode ser visto e entendido à luz do Novo Testamento. Então tem que conhecer o Novo Testamento, ler o Novo Testamento, porque Oséias é citado pelos apóstolos, Oséias é citado pelo próprio Jesus Cristo. Então é um livro, irmão, muito importante. Infelizmente, sonegado nas igrejas. Sabe por quê, irmão? Porque Oséias trata, sabe do quê? Do pecado de muito líder.
Oséias trata e ele prega contra o sacerdócio da sua época, assim como Isaías, Ezequiel também pregou. E muito líder não gosta de pregar Jeremias, Ezequiel, Isaías, sabe por quê? Porque trata não só do erro dos líderes, como também do povo. Então, por isso que se prega tanta bênção nos dias de hoje. Quer dizer, o conhecido famoso materialismo, que é o que está acabando com as igrejas, não só no Brasil, como no mundo. Irmão, o evangelho, ele é contido de poder. O evangelho, ele é poder de Deus. E o poder de Deus é lógico que abençoa, liberta, cura. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmão, que quando Jesus veio, ele veio para libertar o povo do cativeiro, ele veio para abençoar as pessoas, ele veio para tirar das drogas. Eu não duvido disso, irmão. Jamais eu vou duvidar do poder de Deus. Ele é poder. E quem está por trás desse poder é o Todo-Poderoso. Você sabe disso. Porém, eu não posso aqui, irmão, ficar batendo só numa tecla de bênção, vitória e milagre. Por quê? Porque isso vicia o povo fica mal acostumado, e quando vem um pregador sério pregar sobre erros que a igreja está cometendo, ou que nós estamos cometendo diante de Deus, a igreja não recebe, a igreja não aprova. Por quê? Ela está tão acostumada a falar só de bênção, vitória e milagre, que quando Deus quer corrigir a igreja não recebe e ela não aceita. E é por isso que hoje a igreja está cega. O Brasil está afundado na lama da corrupção desde a sua descoberta de 1500. Irmãos, quando o Brasil foi descoberto, aqui tinha os índios não sabiam ler nem escrever. A Igreja Católica chegou aqui por volta do ano de 1502, 1503, e você sabe que a Igreja Católica já estava desviada da verdade desde a época de Constantino. Com todo respeito aí ao povo católico, me perdoe, mas a verdade é a verdade, é só ler a história. Leia a história que você vai saber se nós cristãos estamos errados ou se nós estamos certos. Eu não estou dizendo que a igreja protestante ela é 100%, não é, até porque não existe igreja 100%. Existem muitos erros dentro das igrejas evangélicas. Eu, por exemplo, eu não coaguno com os adventistas da guarda do sábado, eu não coaguno com o pessoal da congregação que não tem um estudo bíblico, eu não coaguno com os mormons, não coaguno com os testemunhas de Jeová, que tem um evangelho completamente duvidoso. Então não é só a igreja católica que contém erros. As igrejas evangélicas estão cheias de erros também. Existe muita igreja com doutrina duvidosa. Mas por que se fala tanto da Igreja Católica? Porque ela é número 1. Ela veio em primeiro no Brasil. Ela chegou primeiro no Brasil. E ela ficou aqui mais ou menos 360 anos praticamente sozinha, pregando idolatria, pregando mentira. O negro não podia entrar na igreja na época do Império. Os índios, quantos foram assassinados? Depois vieram embarcações da África com negros que tinha lá sua religião, os seus costumes, e a Igreja Católica não conseguiu catequizar esses negros. O que foi que ela fez? Ela se misturou junto deles. Sem contar que os negros aqui no Brasil, eles eram proibidos até de frequentar a igreja. Então, irmão, é só ler a história. Antes de me criticar, faça como eu faço. Leia a história da igreja, quando começou a igreja primitiva, e vai ver se muitas coisas que a igreja católica pratica, se Jesus praticou. Vai ler se muitas coisas que a igreja colocou como dogma, os apóstolos colocaram. Por exemplo, eu vou dar aqui só um exemplo para não me esticar muito. A oração da Ave Maria. Onde é que está escrito na Bíblia essa oração? Mostra para mim um capítulo da Bíblia que está escrito a oração da Ave Maria. Não tem. Você vai encontrar sim um anjo que chega até essa moça, jovem, seus 15, 16 anos, que alcançou uma benção de Deus. Mas isso não a tornou melhor do que eu e nem tornou melhor do que você. Ela foi agraciada por Deus. Ela emprestou o seu útero para que o Espírito Santo trouxesse a pessoa de Deus na pessoa de Cristo. Só isso, irmãos.
Ela foi uma boa mulher, sim. Ela foi um exemplo de mulher, eu não tenho dúvida. Ela seguiu a doutrina dos apóstolos, eu não tenho dúvida. Ela foi fonte para os apóstolos, eu não tenho dúvida. Mas isso não tornou ela melhor do que eu e nem melhor do que você em nada. Você quer uma outra mulher que também recebeu uma grande dádiva, perdoe-me? Eva. Eva também recebeu uma grande dádiva de Deus. Ela é a mãe de todos os viventes. Ela é a mãe de Maria, porque ela vem do tronco. Maria vem do tronco de Eva. Mas isso não a tornou melhor do que eu em nada. Agora, Maria não. Ela teve a maior dádiva que uma mulher pode ter recebido: emprestar o seu útero para o Salvador da humanidade. Mas em nenhum momento a minha Bíblia manda adorá-la, venerá-la, prestar culto para ela. Pelo contrário, ela foi exemplo, sim, de uma grande mulher de Deus. Porém, pecadora como eu e você. Pecadora, meu querido. Porque todos pecaram. Está lá no livro de Romanos. E todos foram, inclusive ela, foram destituídos da graça de Deus. Todos pecaram. Depois que Eva e Adão comeram do fruto, todos nós nos tornamos pecadores. Agora, quando nós aceitamos Jesus, nós somos regenerados pela sua graça, ou seja, pecadores regenerados, como Maria foi. O fato dela ter emprestado o útero para Deus não a tornou melhor do que eu em nada. Pelo contrário, ela continuou sendo uma mulher agraciada, sim, porém necessitando da graça de Deus. Ninguém, irmão, vai ao Pai se não passar pelo Filho, inclusive Maria. Se ela quiser ver Deus, vai ter que passar pela pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Só para você aí que é católico, leia mais a Bíblia, pare de acreditar mais no homem e passe a acreditar mais na palavra de Deus. Porque eu sei que, infelizmente, a Igreja Católica não incentiva você, católico, a estudar a Bíblia. E você deveria fazer o contrário. Se você lesse mais, eu garanto que seus olhos espirituais vão abrir. Jesus disse isso, João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos lá. Além desse clima messiânico, Oséias, ele faz alusão direta ao Messias quando faz menção de única cabeça, liderando Judá e Israel, reunificados. Oséias 1:11. E quando afirma que Davi será seu rei, 3:5. Além disso, a passagem de 11:1 é citada textualmente no Novo Testamento, cumprindo-se em Jesus, Mateus 2, versículo 15. Tudo isso também mostra nitidamente que a redenção não era algo improvisado por Deus, mas que era um projeto de Oséias e que culminou com a manifestação histórica do Filho de Deus. A presença messiânica se faz notória em todas as escrituras sagradas e de maneira admirável no profeta Oséias. O próprio Jeová, Deus de Israel, proveu um ambiente e um clima messiânico no livro de Oséias, que se harmoniza perfeitamente com o ensino e as obras de nosso Senhor Jesus Cristo, ressaltando o grande amor de Jeová. Amém? Porque Jesus está no livro do Velho, está no Novo. Ele estava lá escondido no Velho, porém ele reaparece no Novo Testamento. O Velho Testamento, irmão, é o nosso guia para entender o Novo Testamento. E o Novo Testamento é um binóculo aumentativo para você compreender o Velho Testamento. Amém? Vamos lá. Citações de Oséias no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento também vai citar Oséias. O nome de Oséias aparece no Novo Testamento em Romanos 9:25. As passagens de Oséias 1:10 e 2:23 são citadas em Romanos 9:25, 26. 1 Pedro 2:10. A declaração de Oséias 6:6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, foi citada por Jesus em Mateus 9:13 e 12:7. A morte da morte, 13:14, foi citada pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:55, 56. A profecia messiânica 11:1, cumprida em Mateus 2:15. Há citações indiretas como 6:2 em Mateus 20, versículo 6, 1 Coríntios 15:4 e 10:8. Em Apocalipse 6:16, 10:8.
Há também familiaridades com a linguagem 9:7 em Lucas 21, 22. Então, irmão, anote aí e depois você faça o seu próprio estudo, para você ver as comparações, para você ver que o livro de Oséias também é citado no Novo Testamento. E o próprio Jesus Cristo, né, ele conferiu citando também o livro de Oséias. A posição de Oséias no cânon sagrado. O cânon, irmão, é o livro, né? O rolo, os livros, né? Pode-se dizer, de quando o livro de Oséias foi colocado lá e considerado um livro canônico. Os profetas literários são assim chamados para se distinguirem dos demais profetas que não escreveram suas mensagens proféticas, como Samuel, Natã, Gade, Jeú, Aias, Elias, Eliseu, Micaías e outros, e estão divididos em dois grupos principais, profetas maiores e profetas menores. Né? Vamos estudar aqui um pouquinho a respeito. Né? Esses nomes que eu disse aqui, irmão, eles não escreveram, mas têm os seus nomes citados. Isso é muito importante. Amém? Os profetas menores. São 5 os livros dos profetas maiores. De Isaías a Daniel. Os profetas menores vão de Oséias a Malaquias. Os termos maiores e menores foram dados posteriormente, simplesmente em virtude do volume desses livros. Foi Agostinho, em sua obra A Cidade de Deus, quem primeiro usou essa nomenclatura. Desde a antiguidade, conforme o historiador Flávio Josefo, que os judeus consideravam os 12 profetas menores como um só livro, que por serem livros pequenos, eram arranjados num só rolo. Profeta maior, irmão, é aquele que escreveu com maior quantidade. Você tem, por exemplo, Jeremias, você tem Ezequiel, né, que escreveram uma quantidade maior. E profetas menores, aqueles que escreveram livros pequenos, como Oséias, né, e outros livros aí. Para você saber, Abacuque, né, Naum. Então você tem aí profeta menor. Mas quem deu essa nomenclatura foi nosso grande Santo Agostinho, para quem não sabia. Amém? Parte do cânon sagrado. É praticamente unânime a ideia de que o livro de Oséias já fazia parte do cânon sagrado no período áureo da profecia hebraica, como um dos primeiros profetas literários. Sua teologia influenciou os demais. Agora vamos falar aqui sobre o pano de fundo. Cisma de Israel. O que aconteceu, irmão? Por que as tribos foram derrubadas? Porque caíram, na verdade. Vamos lá. Durante o tempo do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, o nome Israel se aplicava às 12 tribos de Israel. Foi nos dias de Roboão, filho de Salomão, que Jeroboão I, filho de Nebate, encabeçou a divisão do reino de Israel e reino do sul, de Judá. A partir daí, a confederação das 10 tribos do norte formaram seu reino, desmembrando-se da casa de Davi. 1 Reis 12, 16 a 19. Daí surgiram 2 reinos, Reino do Norte ou Israel. Então, Reino do Norte aqui, irmão, quando você ouvir falar, é igual a Israel. Então, foi nessa divisão aqui de Roboão que aconteceu essa divisão de tribos, as 12 tribos, 10 de um lado e duas, né, perdão, do outro lado. Vamos falar sobre ela. O profeta Oséias usa alternadamente o nome Israel e Efraim para designar a confederação das 10 tribos. Mas, às vezes, o nome Israel é uma referência às 12 tribos, quando se trata de fatos acontecidos antes da divisão do reino, ou quanto se trata de profecias escatológicas. Jeroboão I marcou o início da predominante apostasia e corrupção em Israel, e por causa disso a sucessão real foi quebrada várias vezes. O reino durou cerca de 253 anos e reinaram 9 dinastias, num total de 20 reis. Nenhum deles foi efetivamente piedoso e a maioria teve morte violenta. Então, meu irmão, você vê que a anarquia tomava conta na época de Oséias. 20 reis, todos eles tiveram morte violenta. Infelizmente, por quê? Porque se desviaram da aliança mosaica. Então, no reinado de Jeroboão,
aconteceu essa divisão, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte constituía 10 tribos e o Reino do Sul, 2 tribos. Então, é bom que a gente vai aprendendo isso daí, né? Davi morre, aí reina no seu lugar Jeroboão. Foi aí que começou a bagunça em Israel. Irmão, hoje em dia não é diferente. Se você pegar hoje o mundo, você vê que o mundo está sendo mal administrado, homens que não temem a Deus, que não temem a sua lei e estão pagando um preço caro. Eu falo mais do Brasil porque nós somos brasileiros, né? E o Brasil, enquanto não se render à lei de Deus totalmente, as igrejas evangélicas que são representantes, tanto a católica como a igreja evangélica, que são representantes de Deus na terra, tem que acordar. Tem que sair do marasmo. Não brinque com Deus, porque Deus não está brincando, irmão. Você viu a violência, você está vendo aí a corrupção atrás de corrupção, entra prefeito, entra governador, entra presidente e não muda nada. E as igrejas estão assistindo isso só preocupada com o pecado local. Se aquele irmãozinho gosta da irmã, se ele não gosta, qual é a saia que aquela irmã veste, qual que ela não veste. E estamos esquecendo de pregar contra tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desagrada a Deus. Não é porque é o presidente, não é porque é o prefeito, não é porque é o governador, não, irmãos. Deus respeita toda a autoridade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá no livro de Daniel que toda a autoridade foi colocada por Deus. O próprio Pilatos sentiu isso. Quando Pilatos disse, olha, eu tenho poder tanto para te condenar, quanto também para te absolver. Jesus quebrou ele no meio. Nenhum poder lhe seria dado se do céu não fosse mandado. Tinha que se cumprir. Então, seja o rei, rainha, seja quem tiver no poder, para mais ou para menos, foi Deus quem colocou. Por quê? Só Deus sabe. A nação às vezes merece um rei tirano. E é assim que Deus pune, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Está lá no livro de Gálatas. Certamente, tudo que um homem plantar, ele colherá. Nós estamos colhendo o que nós plantamos, irmãos. Não se esqueça disso. Todos vão pagar. Por isso que é bom você se apegar à lei do Senhor. É bom você se apegar a Cristo, porque venha o que vier, o Senhor é conosco. Amém? Vamos lá? Jeroboão 1, vou ler de novo, né, para a gente recapitular. Jeroboão 1 marcou o início da predominante apostasia e corrupção em Israel, e por causa disso, a sucessão real foi quebrada várias vezes. O reino durou cerca de 253 anos e reinaram 9 dinastias, num total de 20 reis. Nenhum deles foi efetivamente piedoso e a maioria teve morte violenta. O triste refrão nas páginas do livro dos reis não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Segundo Reis 15, 18. Então, nesse reinado, irmão, ele colaborou para que Israel também pecasse. E muitos líderes estão colaborando para a queda da igreja. Infelizmente, estão trazendo apostasia dentro da igreja, estão fazendo tudo aquilo que Deus não mandou fazer, estão inventando culto que Deus não mandou fazer, passeata que Deus não pediu para fazer. Não adianta, irmão. Pode fazer quantas passeatas você quiser, pode fazer quantas caminhadas você quiser. Se você não tiver um coração quebrantado, se você não tiver sido convertido, a tua passeata em nada não vale nada para Deus. Quantas passeatas foram feitas no Brasil? E o que foi que mudou? Nada. O país continua na corrupção, o país continua no erro, as igrejas continuam dormindo. Sabe por quê? Porque nós estamos só preocupados com o materialismo. O que Deus quer, irmão, é um coração quebrantado. Deus só se agrada quando ele vê uma alma convertida. É só ler o livro de Oséias que ele vai falar. Eu quero conhecimento de Deus mais do que sacrifício. Conhecimento de Deus hoje no Brasil é uma vergonha, irmão. Nós temos um número grande de analfabetos de Bíblia dentro da igreja evangélica. Igrejas que as escolas dominicais estão fechando. Os líderes não querem saber de ensino. Eu falo porque eu passo por isso, irmão. Eu vejo o quanto eu sou rejeitado
por querer ensinar, e eu ensino aqui na minha casa de graça. Pergunta quantos vêm aprender comigo. É um ou outro, e quando vem não fica um mês ou dois e sai. Sabe por quê? Porque o diabo consegue plantar uma semente e esfriar. Mas Deus ainda tem seus 7.000 que ainda não se prostrou. Amém? Vamos lá. O triste refrão nas páginas do livro de Reis, né? Vou repetir novamente. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, segundo Reis 15:18. E fraseologia similar, 1 Reis 16:9 e 26. Por si só, fala muita coisa. A influência de Jeroboão I foi realmente destruidora. A dinastia da confederação das 10 tribos. Depois do cisma de Israel, Jeroboão I, filho de Nebate, fundou a primeira dinastia. Seu filho Nadab sucedeu-lhe no trono, mas foi assassinado por Baasa. Houve 2 reis na primeira dinastia. 1 Reis 12, 19, 20, 15, 27 a 29. Então, primeira dinastia aí, irmão, né? No cisma de Israel, quando Jeroboão I, filho de Nebate, fundou a primeira dinastia, quem reinou foi o seu filho Nadab, que lhe sucedeu-lhe no trono, mas foi assassinado por Baasa. É Baasa mesmo, viu, irmão? E houve, né, durante esse período, 2 reis na primeira dinastia. Baasa fundou a segunda dinastia. Então, seu reinado coincidiu também com o do rei Asa, de Judá. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. Está lá em 1 Reis 15:32. Foi sucedido por Ela. Então, Baasa foi sucedido por Ela, que foi assassinado por Zinri. Houve, nesse período, 2 reis na segunda dinastia. 1 Reis 16, 6 e 12, 14. Então, segunda dinastia, quem reinou foi ela. Houve 2 reis. Vamos lá. Terceira dinastia. Apenas teve 1 rei. Zinri fundou a terceira dinastia. Reinou apenas 8 dias e cometeu suicídio. Olha só, irmão. Né? Nessa dinastia houve 1 rei. Está lá eu acabei de citar, 1 Reis 16, 15 e 16. Depois vamos falar de Onri e Tibni. Disputaram o trono do Reino do Norte, pois o povo estava dividido. E Onri venceu. Fundou a 4ª dinastia. Onri e Tibni fundaram a 4ª dinastia. E reinou 12 anos. O reinado dele durou 12 anos. Comprou o monte de Samaria e fez da cidade a capital do seu reino. Está lá em 1 Reis 16, 21, 21. Seus sucessores foram Acabe, Acasias e Jorão. Jorão foi assassinado por Jeú, que marcou o fim da casa de Onri, ou de Acabe, seu filho. 1 Reis 16, 28, 22, 40. 2 Reis 1, 17 e 9, 24. A 4ª dinastia teve 4 reis. Então vai olhando, irmão. São 9 dinastias. Foram mortes violentas nessas dinastias. Jeú fundou a 5ª dinastia do Reino do Norte. Ele exterminou toda a casa de Acabe e seus 70 filhos. 2 Reis 10, 1, 11 a 14. Seus sucessores foram Jeoacás, Joás, Jeroboão II e Zacarias. 2 Reis 13, 1, 9 e 13. 14, 29. Não confundir o rei Zacarias com o profeta do mesmo nome, cujo livro é o penúltimo do Velho Testamento. O rei Zacarias foi o último monarca da dinastia de Jeú, assassinado numa conspiração por Salum, 2 Reis 15:10. Isso foi profetizado pelo profeta Amós, contemporâneo do profeta Oséias, Amós 7, versículo 9. A 5ª dinastia teve 5 reis. Após a morte de Jeroboão II, desencadeou-se um período de anarquia política sem precedente em Israel, ou seja, na confederação das 10 tribos do norte. Então você vê aí, irmãos, como que era na época de Oséias. Ele assistiu tudo isso, vendo um matar o outro e um suceder o outro. Amém?
Vamos lá. Salum fundou a sexta dinastia de Israel. Reinou apenas um mês. Foi assassinado por Menahem. Sexta dinastia. Primeiro Reis, segundo Reis, 15, 13 e 14. Menahem reinou 10 anos e fundou a sétima dinastia. Seu filho Pecaía sucedeu-lhe no trono, mas foi assassinado por Peca. Sétima dinastia, teve 2 reis, está lá em 2 Reis 15, 22 a 25. Então vamos lá. Peca fundou a oitava dinastia, assassinado numa conspiração por Oséias. Fundou a nona e última dinastia. Reinou 9 anos e foi deposto pelos assírios. É o começo do cativeiro assírio, em que as 10 tribos do norte foram levadas para o cativeiro em 722 a.C., segundo Reis 7, 1, 6. Então, irmão, você viu aqui, houve 9 dinastias, né? Menahem reinou 10 anos e fundou a sétima dinastia. Então, você vê aqui, ó, Peca fundou a oitava dinastia. Ele foi assassinado numa conspiração por Oséias. Não o profeta, né, irmão? Não é o profeta que nós estamos falando, não. Foi um rei. Oséias também foi um rei aqui, no caso. Não o profeta, mas o rei. A oitava dinastia teve um rei. Está lá em 2 Reis 15, 30, como eu falei. Oséias fundou a nona, esse rei Oséias aqui, ele fundou a nona e última dinastia. Ele reinou 9 anos e foi deposto pelos assírios. É o começo do cativeiro assírio, em que as 10 tribos do norte foram levadas para o cativeiro em 722 a.C., segundo Reis 17, 1, 3 e 6. Então, irmão, as 10 tribos foi levada pela Síria. Para você ver o que acontece quando a gente desobedece a lei do Senhor. Né? Infelizmente, eles se dividiram, saíram da aliança e foi fundar a Confederação das Tribos. Como eu disse, 12 tribos. 10 tribos, depois 2. Tribo do Norte com 10 e tribo do Sul com 2. Né? Espero, irmão, que você tenha aprendido mais um pouquinho. Perdoe se errei alguma coisa. E a semana que vem eu vou dar continuidade ao livro de Oséias. É bom que você aprenda, irmão, bastante, para você saber que hoje em dia não é diferente. A igreja não está diferente da época de Oséias, não. Olha a anarquia que está na política. Olha a anarquia que está no mundo. Não é diferente. Sabe o que é isso? Falta do conhecimento de Deus. Oséias 4, 6. O meu povo sofreu ou está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Cresça, irmão, na graça e no conhecimento de Deus. Amém? É o que eu tinha para hoje. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.